Boa tarde a todos, o meu nome é Pamela Zarzana, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, lisos e escuros, e estou com os cabelos soltos sobre os ombros. Eu visto uma camiseta branca com a logo do Fórum pela Inclusão Escolar e estou em frente ao fundo neutro e claro. Eu sou pedagoga e eu atuo na rede municipal de Porto Alegre desde 2019. Hoje eu venho compartilhar um relato de experiência que resultou na construção do artigo A Comunicação Aumentativa e Alternativa em Práticas Pedagógicas na Educação Infantil. Esse trabalho ele surge da necessidade de garantir o direito à comunicação de crianças com transtorno do espectro autista, conforme assegura a Lei 12.764 de 2012 e também a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Comunicar é condição essencial para o desenvolvimento humano, para a aprendizagem também e também para a construção da identidade. O foco do meu trabalho foi a utilização da comunicação aumentativa e alternativa, ou também CAA, como a gente costuma falar, como um recurso inclusivo no atendimento a crianças não oralizadas da educação infantil. Então a gente parte desse ponto. A comunicação, o que é, né, a comunicação aumentativa e alternativa? Ela é um conjunto de recursos, métodos, estratégias que ampliam ou substituem a fala para pessoas que não desenvolvem a linguagem oral funcional. No meu caso, eu utilizei recursos de baixa tecnologia para pranchas de comunicação, cartões e também os pictogramas. É importante destacar que a CAA ela não beneficia apenas as crianças com deficiência. Quando a gente utiliza ela de uma forma universal em sala de aula, ela favorece todas as crianças. Ela amplia o vocabulário, ela promove múltiplas linguagens e também fortalece habilidades socioemocionais. Isso está ligado e alinhado ao desenho universal para aprendizagem, que propõe estratégias flexíveis para atender diferentes perfis de estudantes. E isso também reforça a importância da formação docente e da intencionalidade pedagógica, porque Perrenot mesmo nos diz que cabe ao professor organizar situações de aprendizagem que respeitem a diversidade. Então a gente também utiliza isso como base para a construção desse artigo a partir desse relato. E como é que foi essa vivência então? Ela foi realizada em uma turma de Jardim A, com crianças de 4 e de 5 anos. E no início, né, durante a adaptação dessa turma, a gente percebeu que cada criança tinha uma forma muito singular de se comunicar. A escola ela já tinha discutido sobre CAA em algumas outras formações, mas não havia um uso efetivo ainda dela em sala de aula. Foi preciso, então, buscar parceria, né, para a gente começar esse trabalho. Nós visitamos a escola especial da rede municipal, Eliseu Paglioli. Nela tem uma sala de CAA muito maravilhosa e as professoras também foram muito parceiras, trocaram muito com a gente. A gente também buscou o apoio da assessoria de inclusão da SMED para construir esse trabalho de forma coletiva, né? Para fortalecer, então, essa prática. Na turma, a gente tinha 5 crianças com um diagnóstico de TEA e 2 delas não oralizadas. E aí aqui eu queria destacar uma escolha importante que eu fiz na escrita do artigo e também estou fazendo aqui nessa fala para vocês. Eu utilizo o termo não oralizado em vez de não verbal, porque o termo não verbal muitas vezes passa a ideia de ausência de linguagem, mas essas crianças elas se comunicam sim, por gestos, por expressões, pranchas, símbolos e os pictogramas. O termo não oralizado valoriza essas múltiplas formas de comunicação e reconhece a potência de cada criança em se expressar. Para apoiar a comunicação, a gente implementou então diferentes recursos de CAA. Começamos com os cordões dos pictogramas, né? Fizemos um cordão para cada educador. E aí ali a gente tinha todos os pictogramas durante a rotina que a gente ia utilizar. E aí a gente fazia esse apoio visual junto com a nossa fala, né? Mostrando o que a gente queria comunicar e falando. Então, como um apoio mesmo visual do que a gente estava tentando trazer para essas crianças. Além disso, então o que a gente percebeu? Que a gente precisava dar autonomia para essas crianças, para elas também se comunicarem. Então a gente construiu uma prancha ampliada e fixou ela na sala para que elas pudessem utilizar, então, na hora de comunicar, não dependendo dos educadores e desses cordões que a gente utilizava. A rotina visual da turma, ela era organizada com fotos da escola e a gente colocou em cada momento um pictograma correspondente.
E aí, a partir disso, que a gente foi vendo que estava dando muito certo e as crianças estavam utilizando com propriedade já todos esses recursos que a gente já tinha implementado, a gente começou a usar esses recursos de CAA, então, a partir de histórias em multiformato e também a partir dos jogos que a gente já tinha na sala, né? Eu vou trazer o exemplo que eu trouxe no artigo, que é o do jogo Pula Pirata. Nós colocamos junto com o jogo uma prancha de comunicação alternativa que a gente pegou do site do Comunicatea e colocamos junto do jogo para que quando as crianças fossem jogar, todas as crianças, elas pudessem olhar como jogar e quais as regras daquele jogo de uma forma visual, a partir dos pictogramas, então, da comunicação alternativa. E um exemplo bem marcante dessa vivência foi quando uma das crianças, durante o momento de brincar de massinha, percebeu que o pictograma da massinha não estava na prancha. Ela olhou a prancha de cima a baixo, olhou para a professora e mostrou essa ausência desse pictograma, mostrando que ela estava fazendo a compreensão desse sistema, né? E exigindo que esse recurso fosse atualizado. Não, a gente não tem esse momento, tem que colocar. Fazendo a curadoria desse material também, né? Que a gente foi construindo juntamente com essas crianças. Outro ponto importante foi o envolvimento de toda a turma nesse processo, né? Não apenas as crianças com TEA, mas todas elas passaram a se interessar pelos pictogramas, e aí isso começou a ser incorporado à comunicação do dia a dia. E aí a CAA, que inicialmente, então, era um apoio, né, um recurso apenas de apoio, passou a ser uma linguagem compartilhada na sala, né? E eles começaram a se entender e conversar a partir desse recurso. Essa experiência, então, ela mostrou que a introdução da CAA na educação infantil, de uma forma planejada e intencional, não favorece apenas as crianças com TEA, mas ajuda a construir, então, uma cultura inclusiva na escola. E o que eu quero dizer, né, trazer com essa palavra, cultura inclusiva? Não se trata apenas de ter crianças com deficiências presentes nas escolas, mas de promover, então, valores, práticas e atitudes que reconheçam a diversidade como parte natural do processo educativo. Poder criar pertencimento, né? Participação ativa e valorização das singularidades de cada criança. Para que isso aconteça, eu coloco também no meu artigo que a gente precisa de 3 pilares alinhados, que é o institucional, quando a escola assume a inclusão como um princípio, né, banca isso. O político, que quando há esse respaldo legal e investimento em formação de professores, em recursos, né? E também o pedagógico, que é então esse trabalho direto em sala de aula, com práticas diferenciadas e intencionais. Só com o compromisso desses 3 eixos, a gente consegue transformar a inclusão em realidade mesmo cotidiana. Eu queria finalizar minha fala destacando que a comunicação aumentativa e alternativa, ela não é apenas um recurso de apoio, mas ela é um direito, né? Tá na lei. Ela é uma tecnologia assistiva e ela é um direito. E ao garantir a comunicação, a gente também está garantindo a aprendizagem, a participação e o pertencimento de todas as crianças, né? Estar ali e fazer parte desse processo. Comunicar, então, é um direito, não é um privilégio. E quando a escola garante esse direito, ela abre caminhos para uma educação realmente inclusiva. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e deixo aqui o meu muito obrigada.